Essa prática, é isso que você vai passar agora, que você vai estar para viajar para o Japão? Exatamente. Para ficar 1 ou 2 anos lá? É basicamente isso? É basicamente isso, né? Eu tô indo agora 21 de abril, exatamente daqui a um mês. Tô indo para Toshoji, que é um templo no sudoeste do Japão, o Kayama. Vou ficar lá, é um mosteiro, né? A gente tem um templo de prática, que nem aqui Mokugen Roshi, com o templo Zen das Alterosas. Prática de meditação, né? Que a gente recebe as pessoas, Mokugen também está vivendo a vida dele, né? Mokugen Roshi faz as coisas dele, eu estou fazendo as minhas e tudo mais. Mas quando a gente tem um mosteiro mesmo, aí se vive lá dentro e se vive o mundo da prática, né? Inteiramente. Então eu estou indo para lá para aprofundar e vamos ver o que vai ser. E uma dúvida que eu tenho aqui sobre essa questão, igual você hoje tem uma profissão de prestígio, né? Aqui é advogado e tudo mais, tem a vida já constituída aqui e assim, eu queria saber o que te fez largar tudo isso, né? Igual, por exemplo, o monge Mokugen, ele explicou, né, que ele era dentista aqui, tinha uma carreira consolidada e tudo mais, e aí ele explicou como que foi esse estalo para querer sair para o Japão e ficar 22 anos de treinamento lá. E no seu caso, aconteceu algum evento que fez com que você parasse e pensasse, poxa, eu quero largar a advocacia, eu quero me dedicar a essa vida monástica por conta desse evento? Foi um evento só que aconteceu que fez você ter esse estalo, ou foi uma sequência de acontecimentos? Difícil. É uma pergunta que eu acho que eu estou fazendo essa terapia faz 8 anos. Mas acho que é dialético, sabe, Michael? É um processo que nem a água vai fervendo, né? Vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Uma hora ela ferve, né? Então é um processo que vai se transformando aos poucos, mas tem uma virada de chave ainda assim, né? Quando atinge ali 99, 100, ela começa a ferver, começa a virar gás. Mesma coisa. A gente, quando entra na prática, de certa forma, e vai se aprofundando, a gente já está com esse caminho, parece que mais ou menos consolidado. Parece que... na verdade, não parece não, né? Já tiveram centenas de patriarcas e matriarcas que trilharam esse caminho, pisaram esse caminho e que deixaram essa trilha aberta para a gente também. Então, a gente acaba vendo esse caminho e não é à toa que ele é assim. Mas é um chamado, de certa forma. É uma intuição, como eu disse antes. É algo que parece que não é uma escolha. Sabe? Eu escolho beber essa água. Eu escolho comprar um carro. Eu escolho comprar chocolate. Isso são escolhas. Agora, isso não é escolha. É muito estranho falar. É quase uma necessidade mesmo. Mas teve esse momento, uma quebra, que foi na pandemia, né? Acho que todo mundo quebrou na pandemia. Exatamente. Choque de realidade para todo mundo. E aí eu lembro certinho, um dia eu estava sentado fazendo zazen, né? Como todos os outros dias. E aí eu percebi que, bom, a gente está morrendo. Pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão perdendo a vida. Não era uma ansiedade de, ai meu Deus, com medo de morrer. No fundo a gente tem um pouquinho, né? Mas assim, não foi por causa de uma ansiedade, foi o sentimento de a morte está aqui, a morte está do lado. Perceber que talvez eu não sei quanto tempo eu tenho para resolver as minhas questões. Eu não sei quanto tempo ainda me resta, ninguém sabe, né? Só que quando a gente não tá, a gente está no nosso dia a dia, né? Quando a gente, geralmente a gente deixa para perceber que a morte está do lado quando a gente perde uma pessoa querida. Isso é verdade. É verdade. Então, a gente foi, né, tem até nesse livro que eu te dei tem uma passagem que é exatamente isso, que o cavalo, né? Tem um cavalo que ele vê a sombra do chicote e ele começa a andar. Tem um cavalo que sente o tapa do cavaleiro na bunda e ele começa a andar. Tem cavalo que precisa sentir o chicote cortando o osso para começar a andar. A gente, 99% das vezes, a gente é o cavalo que precisa sentir no osso. E aí foi mais ou menos isso. Eu lembro que eu estava sentado, zazen, e eu acho que eu vou morrer. E aí, o que eu vou fazer? E aí, assim, a decisão não foi, acho que nem se tornar monge. Foi, eu preciso
eu preciso achar uma resposta, não sei qual é, e eu sei que passava por ir para o Japão. Eu sei que passava por isso. Por que é isso? São outros 500, né? Mas o chamado foi esse. Eu preciso trilhar esse caminho, e se tornar monge é parte desse caminho. Então, eu acho que não necessariamente eu estou indo para o Japão e vou achar a resposta. Também não vou idealizar nesse sentido, não. Mas é esse chamado que tem essa coisinha. Acho que quando a gente percebe que a gente vai morrer, talvez seja... Cara, esse sentimento que você tem é o que eu tenho também várias vezes, né? Por exemplo, o conteúdo que eu produzo no sentido de filosofia, né? A parte, isso aí já vem desde 2019, por exemplo. E eu sinto que eu tenho que produzir textos, eu tenho que postar esses textos, eu sinto que eu tenho que gravar vídeo para postar no canal que eu tenho no YouTube também. E eu escrevi um livro também, tenho um livro autoral, e eu estou escrevendo o segundo, e eu sinto que isso é uma obrigação minha. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, só sei que eu tenho que fazer. E todo o conhecimento que eu vou adquirindo, né, que eu consumo demais, leio todos os dias, ouço podcasts de assuntos que eu acredito que vão acrescentar para o meu desenvolvimento todo santo dia também, e eu replico as coisas que eu vou aprendendo para as pessoas, né? Vou colocando o meu tom, vou colocando o meu entendimento, e aquilo que eu acho relevante eu quero deixar para a posteridade, porque eu sei que a qualquer momento eu posso partir. E eu também tive essa mesma percepção com você, que tipo, eu vou morrer. Eu não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2, 10, ou se vai ser daqui a meia hora. Então, eu sinto, eu tenho um certo senso de urgência em fazer o que eu faço nesse sentido. Imagino que é o que você sente também, de buscar essas respostas, buscar esse entendimento sem ter uma razão específica para isso, né? Acho que isso é muito interessante, né? Quando a gente estava falando mais cedo, e as coisas vão se encaixando, né? Em que momento que talvez o budismo entre em conflito com o catolicismo, com outras religiões teístas, né? Nessa perspectiva de que eu não sei o que vem. O budismo, ele não fala que não existe nada depois da morte, ele não fala isso. Mas a gente também não pode falar que não existe, a gente não pode falar que existe. Eu não sei. E por via das dúvidas, eu tenho que resolver os meus problemas agora. Eu tenho que olhar para as minhas questões nesse momento. Isso que eu acho sensacional. Eu não sei se vai ter depois, então tem que ser nessa vida. Eu acho que a gente não precisa ter ansiedade de resolver tudo rápido. A gente tem a vida inteira. Ela pode ser curta, ela pode ser longa, mas a gente tem a vida inteira. Quando a gente olha por esse lado, que a gente tem uma vida inteira para resolver as coisas, talvez essa ansiedade deixe, porque a gente não está também resolvendo as coisas para que a vida aconteça. A vida acontece enquanto a gente vai fazendo essas coisas, lidando com essas questões, lidando com as nossas questões. Então, você se deparou com a sua verdade, com algo que aparece para você como é isso que me motiva enquanto pessoa? É isso que me faz sentido para o meu coração? Isso que faz sentido para a minha alma? Você tem que fazer algo sobre isso. Acho que não dá para a gente ignorar. Quando uma vez que a gente abre, vê uma coisa, não tem como desver, né? É meio Matrix. Exatamente. Não tem como desver. Então, a gente tem que fazer algo. Talvez não tudo de uma vez. Correr, porque isso também é sofrimento, um apego, às vezes até a própria morte. Né? A gente não pode ansiar essa morte para que dê conta de tudo. Mas se todo dia a gente percebe que está vivo e pode fazer alguma coisa, porque estar vivo é agir no mundo, então façamos alguma coisa. Se você está caminhando cada dia que passa em direção à sua verdade, é isso. Acho que a gente tem que fazer isso. Legal. Quer dizer, tem não, né? Cada coisa que quiser. Fantástico, cara. O monge Bokugen, quando esteve aqui, ele contou um pouco sobre a passada dele pelo Japão de 22 anos. E ele chegou a comentar com a gente que ele era castigado apanhando. Às vezes os mestres lá batiam nele. Agora pergunta, você tá pronto para tomar uns tapas na orelha lá, ou você acha que vai ser diferente dessa vez? Os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Alguém estava 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, até que no Brasil era normal o pai bater em mãe. Hoje não, mas, né? Pai bater em perdão. Professor bater em aluno, não? Professor bater em aluno, pais baterem em filhos, mães baterem em filhos, é isso que eu quis dizer. Então, as coisas mudaram. Sim.
Espero não passar por isso. Mas isso também nossa motivação é maior do que essa. E como você acha que é a rotina lá? Não é você só ir lá e só para meditar, não. Você vai aprender algum conhecimento, não sei. Claro que tem a questão de limpeza do templo, vocês se ajudam e tudo mais, mas como é que é? O monge reúne a galera para passar algum conhecimento? Vocês têm livros, leitura? Você tem uma ideia de como que é a rotina do dia a dia? Tem um documentário no YouTube do mosteiro que eu estou indo, Toshode. Muito interessante, depois eu posso mandar para vocês. A rotina basicamente é acordar às 3h30, 4 horas da manhã, lavar o rosto, fazer zazen. Zazen, cerimônia. Cerimônia, café da manhã. Café da manhã, depois acho que é trabalho. Aí trabalho. Que tipo de trabalho? Tem diversos tipos de trabalho, né? Você tem desde limpeza, como trabalhos de escritório também, né? Escritório de resolver problema de papelada. Depois comer, meditar, dormir. Mas eu não sei ainda, né? Não estou por dentro. Essa é a ideia geral, eu vou descobrir como que vai ser esse dia a dia. Mas a ideia geral é essa. A ideia, o panorama geral é meditar, comer, trabalhar, né? E aí... E o ritual, como funciona? E cerimônia, né? Perdão, esqueci a cerimônia. Você tem cerimônias diferentes, dependendo da ocasião, né? Então, você tem, por exemplo, lá no templo, quando vocês foram, a gente teve, né, a cerimônia que a gente faz todo domingo. A gente recita Hanya Shingyo, Makahanya Haramita Shingyo e Dahi Shindarani, que são 2 sutras. Mas para cada ocasião, então lá você tem todo dia de manhã a Choka, que é uma cerimônia matinal, e aí vai ter ocasião que vai ter outro tipo de cerimônia, que é de Bodai Daruma, outra cerimônia por causa de Mestre Dogen, ou cerimônias de inauguração de um período intenso, que é um Angô, né, que tem isso também, tem diferença. Então, existem diversos tipos de cerimônias funerais, cerimônias de graduação de monges, que variam de acordo com a necessidade, com o tempo ali do templo. Mas também tem estudos. O abade do templo, né, dos mosteiros, né, sempre profere uma palestra, como o Mokugen Hiroshi faz. Legal. Né? Às vezes, durante o zazen, eu sei que lá tem leitura também, acompanha alguma leitura de textos de sutras, né? Mas tem aquele momento que vocês podem sair dos templos, sei lá, ir para as cidades, conhecer alguma coisa? Não. Fica um ano, pelo menos, só no templo? Caramba. Sem celular, sem o mais legal é isso. Sem nada. celular, aqui, sem tecnologia. Contato, É isso que eu fico pensando, poxa, mas sua família aqui vai ter uma hora que vai bater uma saudade. Poxa, você quer falar com sua mãe, né, namorada, aquela coisa toda. Poxa, como? Como que você tem que se preparado psicologicamente para lidar com esse vazio, né? Não sei, vou lidar lá. Assim, depois de 3 meses, a gente tem a oportunidade de mandar cartas. Uhum. A gente fica 3 meses. A gente chega a ter um período de 5 dias de treinamento que você fica totalmente isolado de todo mundo do mosteiro. Assim que você chega, você faz o Josan, né, que a gente chama a entrada no templo, e depois passa pelo Tangaryo, que é esse tempo de 5, varia. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Tem gente que já fez 14, varia de mestre para mestre, de pessoa para pessoa. E aí que é um templo de completo isolamento. Você não tem contato com mais ninguém, você fica ali aprendendo as regras do mosteiro, as regras, os sutras, decorando sutras que ainda não aprendeu, usar, porque a gente também come, né, com orioke, né, que é uma tigelinha. A gente come de uma determinada forma, então você vai aprendendo todas essas formalidades, fazendo zazen e decorando as coisas e aprendendo. Suas tarefas, porque cada um recebe uma tarefa para fazer também no dia. E depois a gente passa por esse período de 3 meses de isolamento do mundo externo, né, ou seja, não poder mandar carta nem nada. A partir do 3º mês a gente pode enviar cartas e receber cartas também. Mas a saudade vai bater de qualquer jeito. Isso que eu fico imaginando. E como vai ser lidar com isso? Cara, e até as tribos indígenas estão lá com Hilux, iPhone, Starlink, e nos mosteiros ainda nada de tecnologia. Não, os mosteiros, monges que estão há mais de 2 anos, ou, né, altos cargos dentro de um mosteiro, você tem celular, você, né, pode sair, entrar. Isso uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. E para a gente que é novinho,
Aí não pode. Mas também é porque já passaram por essa experiência e conseguem entender o que é importante nessa prática. Você, né, aprendeu, você pode, né? Tipo assim. É uma hierarquia também pelo reconhecimento, né? A pessoa passou por esse, mereceu, conseguiu, né? Entendeu, aprofundou. Espero que seja assim, ainda vou descobrir, mas pelo contato que eu tenho hoje, pelo conhecimento que eu tenho hoje, é mais ou menos nessa linha. A pessoa já não tem aquele apego ao mundo exterior, né? A gente passar por esse processo de limpeza de 3 meses, de não poder conversar com as pessoas do mundo exterior, também acho que é importante para a gente retornar, né? Ver o que tem aqui dentro. E essas pessoas já passaram por essa experiência, podem... o templo acaba tem um documentário no YouTube, né? Então